Olá, meus amigos e amigas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 4 de fevereiro de 2025, está passando tão rápido que eu ia dizendo era janeiro, mas é 4 de fevereiro de 2025, quarta-feira. Vamos aqui refletir na palavra de Deus. O nosso livro é Isaías, capítulo 5, versículo 21. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Amém? Ser sábio e ser prudente não é problema nenhum. Que negócio é esse, tá certo? Vamos aqui ao texto, vamos extrair dele orientações para a nossa vida, porque o profeta fala para Judá. Judá está em pecado e Deus levanta profeta para falar e levanta os seus servos hoje também para falar, para ensinar, para advertir, para orientar a respeito das coisas de Deus. É isso que eu estou fazendo com você. Versículo 21 começa dizendo: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Judá continua pecando. O profeta, pela revelação de Deus, permanece firme na sua orientação com relação ao erro que Judá está cometendo. Essa é a função do profeta. Essa é a função da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Certo é certo, errado é errado. Amém. Me lembrei de uma música do autor cearense aí, misericórdia, Jesus. Olha, o que Deus condena, amado, não é, não é ser sábio, tá certo? O que Deus condena é a arrogância, a prepotência. Assim, é essa condição que Judá está arraigada aí no seu entendimento, abandonou Deus. Então, o que Deus condena não é ser sábio, entenda isso, mas é a prepotência daqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Isso, Deus tem uma coisa muito séria para você, a vida eterna separada dele, no contexto atual e naquele contexto também com Judá. Judá sofreu, ficou isolado de Deus, tá certo? Então, com seus próprios olhos, isso demanda assim, a insolência de Judá, ou seja, a arrogância, a prepotência de julgar, de Judá, assim, está confiando naquilo em si mesmo. É isso que Deus condena. Sabe por quê? Porque o ser humano é criação de Deus. A inteligência que você tem foi Deus que lhe deu. A vida que você tem foi Deus que lhe deu. Agora você é tão prepotente que ignora isso. Era o que Judá estava fazendo. Judá, reino do sul, povo escolhido de Deus, representando todo Israel nesse contexto, tinha abandonado Deus, estava servindo a outros deuses. Então o profeta vai dizer: olha, Deus está dizendo aí, vocês estão confiando, vocês estão na sabedoria de vocês. Que vocês estão olhando, eu sei, isso aqui é bom, vamos nessa. Sabedoria humana, que é boa, desde que não seja idolatria contra Deus, tá certo? Então, aqui é salve os seus próprios olhos, é exatamente essa insolência de Judá em ignorar, deixar de confiar em Deus, deixar Deus de fora das suas atividades, daquilo que é para ser. Jeremias é outro profeta também. Ele vai escrever em Jeremias 17:9 o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ai, meu Deus. Quem o conhecerá, né? Deus. Olha como é que o profeta diz: o coração do ser humano é enganoso, desesperadamente corrupto. Bom é Deus, perfeito é Deus. Amém? Tem pessoa aí porque pensa que estudou teologia é melhor do que os outros. Não. Você só tem um conhecimento a mais, tá certo? E às vezes aplica até errado. Então, o coração de Judá estava
insolente em si mesmo, orgulhoso em si mesmo, vaidoso em si mesmo, confiando em si, ignorando Deus. Então, é isso que é. E esse texto, desesperadamente corrupto, é muito aplicável nos nossos dias de hoje, né? Quanta corrupção no Brasil, e é por falta de Deus no coração desses homens e mulheres mesmo que estão aí. Começa do presidente da República, que é um adorador de Satanás. Como é que esse homem pode fazer alguma coisa se o Satanás é o pai da mentira? Então, o filho do mentiroso só pode ser mentiroso também. Não tem como, porque o filho de Deus tem que ser verdadeiro, sincero, justo, pelo menos procurar ser, tá certo? Então, amado, o que Jesus está condenando, o que Deus está condenando, não é a ser sábio, é a prepotência de deixar Deus de fora da sabedoria que Deus lhe deu. Às vezes você é tão inteligente, né? Faz tantas coisas, mas você está deixando Deus de fora, você está abandonando Deus. Vamos continuar aqui no texto, porque o texto de Isaías 5, 21 vai continuar dizendo assim: e prudente em seu próprio conceito. Você tem um conceito de vida, não está nada errado nisso, tá certo? Você ter prudência, não tem nada de errado nisso. E o que Deus está condenando? É a mesma coisa. Deus continua falando a Judá, assim, que ser prudente, ele não está sendo. Porque a prudência é uma característica honrosa. Deus é prudente. Você pensa que Deus anda tomando decisão assim, loucamente? Não. Tudo que Deus faz é definido, pensado, arquitetado e bem organizado. Então, ser prudente não tem problema nenhum. Isso é honroso ao ser humano, executar as coisas com prudência. Então, o que Deus está falando aí é exatamente isso. Judá estão fazendo aquilo que está de acordo com o seu pensamento. Estão sendo prudentes, mas em si mesmo, sim, só em si. Deus está de fora. Olhe, não deixe Deus de fora da sua vida. Você pode ter ido à lua, mas se Deus estiver fora da sua vida, você só teve uma experiência a mais do que os outros humanos em vida, tá certo? Se bem que um dos camaradas que subiu lá, ele disse, My God. Não sei nem falar inglês, isso é o inglês do Ceará, tá certo? Ou seja, meu Deus, olhando de cima para a terra, a beleza criada por Deus. Então, precisou ir muito longe para dar glória a Deus, tá certo? Você está aqui, dê glória a Deus hoje, olhe para Deus, se volte para Deus. Judá tinha se esquecido do Deus. Ele estava sendo prudente, mas seus próprios conceitos. Ou seja, o conceito das nações que adoravam outros deuses. Não era o conceito de vida que Deus dá a um ser humano para ele viver em santidade, com coerência. Está entendendo isso? Portanto, estou te abençoando com essa palavra de Isaías, que é muito atual para os dias de hoje. E a de Jeremias, então, desesperadamente corrupto. Deus abençoe os nossos governantes, começando pelo presidente, pela primeira-dama, né, que precisa da bênção de Deus. Você sabia que Janja é o nome de um demônio no candomblé? Como é que você pode pensar que vai sair coisa boa daí? Não vai. Então, seu próprio conceito. É exatamente isso que Deus está falando. Judá estava fazendo o que exatamente contrário ao que Deus tinha determinado para eles. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20 é onde estão os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos que está no versículo 3 é: não terá outros deuses diante de mim. O complemento desse que está no versículo 4 é: não fará imagem de escultura dos que estão em cima no céu, na terra, nas águas ou em qualquer lugar. Esse é o primeiro mandamento. E não se ajoelhará diante dele, é o que o versículo 4 de Êxodo 3 vai dizer. Então, o que Judá estava fazendo? Tendo outros deuses. O que você está fazendo? Adorando outros deuses. Pense nisso, querido. Leia a Bíblia. O evangelho pregado pela metade é uma mentira. E não tem nada pior do que uma mentira contada muitas vezes, ela vai parecer com a verdade. O Lula não disse para você que você ia comer picanha?
repetiu várias vezes. Agora, meu Deus, é preciso ser irracional para acreditar num negócio desse, porque um camarada que vai dizer que vai governar um Brasil, que vai lhe dar picanha com cachaça, como é que dá para acreditar num homem desse? Não dá. Qual é o projeto de governo? Comer picanha com cachaça? Misericórdia. Aliás, foi com cerveja, né? Mas é a mesma coisa, tudo embriaga. Então, amado Judá fez o que não era agradável a Deus. Estava confiando em outros deuses, confiando em si mesmo, sendo sábio a seus próprios olhos, dizendo eu não preciso de Deus. Você ficar aí e diz não precisa de Deus, vai ter aqui uma sonorização, mas é do amigo que está vendendo as coisas, Deus abençoe a vida dele, tá certo? Não vou desistir aqui não. Eu quero concluir lendo 1 João capítulo 5, versículo 20. Aí no Novo Testamento, você vê como Isaías, ele aponta para Cristo, tá certo? Sempre. 1 João 5, 20 diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem disse isso foi o apóstolo João, o santo João, o santo homem de Deus, porque foi chamado por Deus. Então, o verdadeiro é Cristo. Religião é um negócio que o homem criou. Cristo não criou religião, não. O cristianismo, depois transformaram ele em religião, e quando entrou o romanismo no meio, foi que desgraçou tudo mesmo. Então, amada, a minha palavra para você é que você esteja atento. Israel estava idolatrando, esqueceu de Deus, adorava outros deuses. Você pode estar adorando outro Deus, pode ser imagem de escultura mesmo, ou adorando posição social, assim, dinheiro, né? Líder religioso. Você pode adorar um templo, né? Ah, o templo é bonito. Você chama de igreja, venha para a minha igreja, você está adorando a sua igreja. É Jesus. Jesus, você pode adorar até debaixo de uma moita. Olha, Jesus não nasceu no palácio, né? Isso é gracioso. Cuidado. Tem um cidadão que disse que construiu o Templo de Salomão aí em São Paulo. Olha, isso é mentira, tá certo? O Templo de Salomão foi construído de Salomão há muito tempo atrás e foi destruído no ano 70, tá certo? Só existe lá o muro que chama de Muro das Lamentações, tá certo? É um nome comum, que tem outro nome, que é um simbolismo muito, muito importante para o judaísmo. Mas entenda isso, o Templo de Salomão em São Paulo não é uma mentira. O Templo de Salomão foi construído bem antes de Jesus e foi destruído nos anos 70. Eu estou ensinando para você porque João, o apóstolo João, entende isso. Olha, o Filho de Deus já veio, está aqui, está conosco, já viveu aqui. E este é o verdadeiro Deus. Se você tem outra coisa no lugar de Jesus, você está se estribando no seu próprio entendimento e não no de Deus. Volte-se para Jesus, creia nele, porque ele é o verdadeiro Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa terça-feira. Temos culto de oração hoje, às 19h30. O endereço é Rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa terça, em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus é Deus. Se tiver alguma coisa no lugar dele, é idolatria.